Em 2 de março de 1998, uma menina de apenas 10 anos chamava atenção em Viena, capital da Áustria. Natasha Campus caminhava sozinha perto de sua escola quando foi abordada por um homem que fingia ter problemas mecânicos com seu carro. Ela, sem desconfiar de nada, resolveu ajudar. Wolfgang Piklopil, um técnico de manutenção de 44 anos à época, convenceu Natasha a entrar em seu veículo, dizendo que precisava de ajuda para empurrar o carro. Foi nesse momento que tudo mudou para sempre na vida da menina e de sua família. Piklopil dirigiu até sua casa em Strashow, um subúrbio tranquilo nos arredores de Viena, onde havia preparado um pequeno porão especialmente para o cativeiro. Lá, ele manteve Natasha presa por mais de 8 anos. Logo após o sequestro, a polícia iniciou buscas intensas, mas Natasha parecia ter simplesmente desaparecido. A imprensa cobriu o caso amplamente, e sua foto ficou conhecida em todo o país. Muitos temiam pelo pior. Na verdade, Natasha estava viva, mas em condições extremas. Presa num cômodo subterrâneo de aproximadamente 3 metros quadrados, sem janelas e com pouca ventilação, ela passaria os próximos anos lutando pela sobrevivência física e mental. Ela era obrigada a seguir regras rígidas estabelecidas por Piklopil. Tinha horários fixos para comer, dormir e fazer tarefas domésticas quando era trazida para fora do porão, sempre vigiada e ameaçada. Apesar do controle rigoroso, Natasha aprendeu a manipular o comportamento do sequestrador. Em alguns momentos, ele parecia quase paternal, mas em outros, cruel e imprevisível. Essa dualidade fazia parte do jogo psicológico que a mantinha cativa. Ao longo dos anos, Natasha foi crescendo dentro daquele espaço mínimo. Ela completou 11, 12, 13, até chegar aos 18 anos ali mesmo, sem festas, sem amigos, sem liberdade. Cada aniversário era apenas mais um dia de prisão. Seu único contato com o mundo externo vinha da televisão, que assistia esporadicamente, e de livros que Piklopil às vezes lhe dava. Com isso, ela conseguiu manter sua mente ativa, aprender idiomas e entender como funcionava o mundo lá fora. Piklopil controlava cada aspecto da vida dela. Banho, alimentação, roupas, tudo era ditado por ele. E qualquer tentativa de rebeldia era punida com isolamento ou gritos, aumentando ainda mais a pressão psicológica sobre Natasha. Apesar disso, ela nunca perdeu a esperança. Cada dia que passava era um dia a menos para sua possível libertação. Ela planejava mentalmente como fugir, mas sabia que tinha que ser paciente e esperta. Com o tempo, Natasha percebeu que Piklopil também dependia dela. Ele sofria de transtornos mentais e parecia confuso entre o desejo de controlá-la e uma estranha necessidade de afeto. Isso seria crucial para a sua sobrevivência. Durante esses anos, a polícia continuava investigando, mas o paradeiro de Natasha permanecia um mistério. Acreditava-se que ela já estivesse morta, mas a família nunca desistiu de procurar por pistas. Enquanto isso, Natasha crescia em silêncio. Tornou-se uma jovem inteligente, resiliente e observadora. Apesar da falta de luz solar e contato humano, ela guardava forças para o dia em que poderia correr. E esse dia chegaria. Mas antes, haveria mais sofrimento, mais medo e mais tentativas frustradas. A jornada de Natasha estava longe do fim, mas cada passo a levava mais perto da liberdade. A rotina diária de Natasha no porão era rígida e repetitiva. Acordava cedo, muitas vezes antes do sol nascer, e logo recebia ordens de Piklopil para limpar a casa ou preparar algo para comer. Ela só podia sair do porão em certos horários, geralmente quando Piklopil estava em casa e podia supervisioná-la. Caso contrário, permanecia trancada, ouvindo os sons da casa através do chão frio. Sua única fonte de luz vinha de uma lâmpada fraca pendurada no teto. Sem janelas, ela perdia a noção do tempo. Os dias eram marcados apenas pelas visitas de Piklopil e pela programação da TV, quando permitida. As refeições eram simples, e muitas vezes, mal cozidas. Piklopil não era um bom cozinheiro, e Natasha aprendeu rapidamente a preparar pratos básicos com os ingredientes limitados que ele comprava. Rupees,
Ela usava peças velhas ou roupas que ele comprava de segunda mão. Às vezes, encontrava etiquetas com nomes de outras pessoas, o que a fazia lembrar que existia um mundo além daquelas paredes. Tudo o que Natasha usava ou tocava era controlado. Livros, cadernos, canetas, tudo era monitorado, e ela sabia que escrever algo errado poderia custar caro. Mesmo assim, ela escrevia. Registrava pensamentos, datas, planos de fuga e sentimentos. Escondia essas anotações em locais secretos dentro do porão, esperando um dia poder revelar sua história ao mundo. Piclopil proibia qualquer tipo de comunicação com o exterior. Não havia celular, internet ou rádio. A única conexão que Natasha tinha com o mundo era a TV, principalmente os noticiários. Ela via imagens de sua própria busca, notícias sobre sua suposta morte e entrevistas com familiares. Cada reportagem a emocionava profundamente, mas também a deixava mais determinada a sobreviver. Às vezes, Piclopil a tratava com uma falsa gentileza. Dizia que queria o bem dela, que a protegia do mundo perigoso lá fora. Outras vezes, a agredia verbalmente ou a ignorava por dias. Essa alternância constante entre crueldade e carinho criou um ambiente de tensão permanente. Natasha vivia num estado de alerta constante, nunca sabendo qual versão de Piclopil apareceria na porta. Ela começou a estudar o comportamento dele, seus hábitos, suas falhas. Sabia exatamente quando ele saía de casa, quantos minutos demorava para voltar e como ele reagia a situações inesperadas. Cada informação era valiosa. Cada segundo de liberdade dentro da casa era uma chance de memorizar os cômodos, as portas, as fechaduras e as possíveis saídas. Mas Natasha sabia que a fuga exigiria mais do que coragem. Precisaria de sorte, paciência e o momento certo. Qualquer erro poderia significar a morte. Assim, ano após ano, ela construía em sua mente o plano perfeito. Um plano que levaria tempo, mas que, se executado com perfeição, a levaria de volta à liberdade. Passados os primeiros meses, Natasha entendeu que gritar, chorar e resistir fisicamente não adiantariam. Decidiu então mudar sua estratégia. Aceitar a realidade, mas manter a mente livre. Ela começou a se adaptar à rotina, fingindo obediência enquanto treinava sua mente para não perder a razão. Conversava consigo mesma, lia compulsivamente e escrevia todos os dias. Foi durante esse período que Natasha percebeu o quanto o controle psicológico era tão importante quanto o físico. Piclopil tentava minar sua autoestima, mas ela se recusava a cair nessa armadilha. Para manter a sanidade, ela inventava diálogos imaginários, simulava conversas com amigos e até encenava teatros mentais. Era sua forma de escapar sem sair do lugar. Além disso, Natasha estudava a linguagem corporal de Piclopil. Observava cada gesto, cada expressão facial, tentando prever suas reações e evitar conflitos desnecessários. Ela também começou a testar os limites. Pequenas rebeldias, como não responder de imediato ou questionar uma regra, serviam para avaliar até onde podia ir sem colocar sua vida em risco. Com o tempo, Natasha percebeu que Piclopil parecia ter dificuldades emocionais. Ele falava sozinho, tinha ataques de raiva repentinos e, às vezes, demonstrava remorso por prendê-la. Essa descoberta foi fundamental. Ela começou a usar isso a seu favor, mostrando compaixão em certos momentos, provocando em outros, criando um vínculo ambíguo que a mantinha viva. Apesar de tudo, Natasha nunca se considerava parte da vida dele. Entendia que aquele relacionamento era falso, manipulador e unilateral. Ela apenas jogava o jogo para sobreviver. Ela também começou a cuidar do próprio corpo. Exercitava-se dentro do porão, alongava-se e mantinha a postura ereta, mesmo sem espelho. Era sua maneira de mostrar que ainda tinha controle sobre alguma coisa. Higiene pessoal era outra batalha diária. Mesmo com recursos mínimos, Natasha mantinha-se limpa e organizada. Isso a ajudava a sentir que ainda tinha controle sobre alguma coisa. Ela evitava olhar para o espelho por muito tempo, pois temia que visse apenas uma sombra do que já foi. Preferia se lembrar de si mesma como a menina que sorria nas fotos antigas. O trauma era constante,
mas Natasha não deixava que ele dominasse seus pensamentos. Toda manhã, ela acordava com um novo propósito: estar um dia mais perto da liberdade. Ela também começou a visualizar sua vida após a fuga. Planejava viagens, cursos, empregos. Sonhos distantes, mas que davam sentido à sua existência naquele inferno. Assim, ano após ano, Natasha foi moldando uma identidade forte, capaz de suportar o peso da solidão e da opressão. E essa força seria sua maior arma quando o momento certo chegasse. Com o passar dos anos, Natasha tornou-se mais confiante. Já não era mais uma criança assustada. Era uma jovem decidida, que entendia o funcionamento da casa e as rotinas de Piclopil. Ela começava a notar padrões em seus movimentos. Sabia exatamente quando ele saía para trabalhar, quando ia ao mercado e quantas horas ficava fora. Cada detalhe contava. Numa dessas ocasiões, quando Piclopil saiu por algumas horas, Natasha tentou abrir uma janela da cozinha. Estava trancada, mas ela percebeu que, com um pouco de força, talvez pudesse escapar. Porém, abandonou a ideia. Sabia que precisava de um plano melhor. Correr riscos sem pensar direito poderia significar a morte. Ela preferia esperar pelo momento perfeito. Outra oportunidade surgiu quando Piclopil decidiu levá-la para passear no jardim. Natasha aproveitou para memorizar o caminho, as cercas, as árvores e as casas vizinhas. Ela sabia que, se corresse, precisaria ter um destino claro. Ajudaria se soubesse onde pedir socorro. Então, cada centímetro do jardim virou parte do mapa mental que ela montava. Também passou a estudar os sons do bairro. As sirenes, os trens, os carros. Ela queria saber exatamente como pedir ajuda caso conseguisse sair. Piclopil, por sua vez, parecia cada vez mais instável. Começava a ter crises de nervos, falava sozinho e, em alguns momentos, parecia até arrependido de ter feito aquilo com ela. Natasha usava isso a seu favor. Quando ele parecia mais vulnerável, ela falava baixo, com calma, como se fosse uma confidente. Assim, ganhava alguns privilégios extras, como mais tempo fora do porão. Ela também começou a testar a confiança dele. Certa vez, perguntou se poderia tomar banho sozinha. Surpreendentemente, ele concordou, desde que ela prometesse não fazer besteira. Esse pequeno passo de independência foi crucial. Mostrava que Piclopil, de alguma forma, via Natasha não apenas como uma prisioneira, mas como alguém próximo, embora essa proximidade fosse completamente distorcida. Natasha sabia que essa relação frágil poderia se quebrar a qualquer momento. Por isso, mantinha a cabeça fria e o coração firme. A liberdade estava mais perto do que ela imaginava. Ela já havia elaborado vários planos de fuga. Uns mais arriscados, outros mais discretos. Todos foram analisados, revisados e refeitos. Nenhuma opção era descartada. Cada decisão era calculada. Cada movimento, ensaiado. Natasha sabia que, se falhasse, talvez não tivesse outra chance. Por isso, não podia se precipitar. E assim, com paciência e resiliência, Natasha se preparava para o dia em que finalmente deixaria aquele porão para trás. Um dia que, em breve, chegaria. No dia 23 de agosto de 2006, Natasha acordou com o barulho usual da casa. Piclopil já estava de pé, andando pelos cômodos. Era mais um dia comum no cativeiro, ou assim parecia. Ele a chamou para fazer tarefas domésticas. Natasha obedeceu, como sempre. Mas, por dentro, sentia uma estranha energia no ar, como se algo diferente estivesse prestes a acontecer. Enquanto limpava a cozinha, Natasha reparou que Piclopil parecia mais distraído que o normal. Andava de um lado para o outro, falava sozinho e parecia nervoso. Foi então que ele recebeu uma ligação telefônica. Algo urgente. Precisava sair imediatamente. Natasha ouviu a conversa e percebeu que ele iria embora, e rápido. Assim que ele saiu, Natasha correu para a janela. Viu-o entrar no carro e partir às pressas. Naquele momento, algo dentro dela disse: é agora. Ela voltou para dentro, pegou o que podia,
um casaco e um pouco de água, e correu para a porta da frente. Estava destrancada. Piclupil havia esquecido de trancá-la. Ela saiu. Respirou fundo. Sentiu o sol no rosto. Era a primeira vez em quase 9 anos que via o céu aberto. Seu coração batia acelerado, mas ela não podia hesitar. Começou a correr. Primeiro devagar, depois cada vez mais rápido. Passou por árvores, cercas, casas. Não olhou para trás. Sabia que não podia perder tempo. Encontrou uma mulher que caminhava com seu cachorro. Natasha, tremendo, pediu ajuda. A mulher, assustada, ofereceu seu celular. Natasha ligou para a polícia. Meu nome é Natasha Campus. Eu sumi há 8 anos. Estou viva. Foram essas as palavras que ela disse ao telefone. A ligação chocou toda a equipe de emergência. Minutos depois, policiais chegaram ao local. Não acreditavam no que viam. A menina desaparecida havia reaparecido, como um milagre. Levaram-na para um hospital. Mas o drama não acabou ali. Piclopil, ao retornar e perceber que Natasha havia fugido, entrou em desespero. Dirigiu até uma linha férrea e, em um gesto final, jogou-se diante de um trem. Sua morte foi confirmada horas depois. Natasha, ao saber da notícia, não sentiu alívio completo. Aquele homem a aprisionara, mas também fazia parte de sua história. Ela passaria semanas em recuperação médica e psicológica. A mídia mundial acompanhava a cada passo. Milhares de pessoas torciam por ela. Era a redenção de uma menina que sobreviveu ao impossível. A fuga de Natasha Campus marcaria a história como um dos casos mais impressionantes de resiliência humana. E, embora o passado jamais fosse apagado, o futuro agora era dela. Após sua fuga, Natasha foi levada para um hospital em Viena, onde passou por exames médicos e psicológicos. Sua saúde física estava razoavelmente boa, mas emocionalmente, ela carregava o peso de quase 9 anos de cativeiro. Ela teve que reaprender a andar normalmente, pois durante tanto tempo em um espaço pequeno, seus músculos haviam perdido parte da força. Era como se seu corpo estivesse reajustando-se à liberdade. Mas o maior desafio era mental. Como explicar aos outros o que havia vivido? Como contar que passou mais da metade de sua vida trancada dentro de um porão? Seus pais foram chamados imediatamente. Quando viram Natasha, não acreditaram a princípio. Foi como se um milagre tivesse acontecido diante dos próprios olhos. A emoção era visível, mas também havia dúvidas. Afinal, muitos acreditavam que Natasha já estivesse morta. Agora, ali estava ela, viva, crescida, transformada, e marcada para sempre. Porém, a família enfrentaria dificuldades. A relação entre Natasha e sua mãe, Brigitte, sempre foi conturbada, e após o resgate, isso ficou ainda mais evidente. A pressão da mídia aumentou a tensão. Natasha decidiu manter certa distância de sua mãe nos primeiros meses. Precisava de tempo para se reconstruir e entender quem era fora do cativeiro. Já com seu pai, Hans Campus, o reencontro foi mais tranquilo. Ele se tornaria um apoio fundamental na recuperação de Natasha, mesmo com todas as limitações de um pai que tentava entender o inexplicável. A mídia invadiu a vida dela novamente. Jornalistas de todo o mundo queriam entrevistá-la. As capas de revistas mostravam seu rosto, agora de uma jovem adulta, mas cheio de cicatrizes invisíveis. Natasha sabia que precisava controlar sua imagem. Contratou uma equipe jurídica e comunicacional para gerenciar sua exposição pública. Ela queria contar sua história, mas no seu tempo e da sua forma. Alguns veículos aproveitaram a situação para especular sobre detalhes sensacionalistas. Houve até acusações infundadas de que ela teria mantido algum tipo de relacionamento afetivo com Piclopil. Essas teorias causaram grande polêmica e sofrimento para Natasha. Ela, que já tinha superado tantas barreiras, agora precisava lutar contra julgamentos cruéis e preconceituosos. Mesmo assim, Natasha resolveu falar. Em entrevistas exclusivas, ela esclareceu fatos, denunciou os erros das autoridades e exigiu respeito ao seu direito à privacidade.
Ela também iniciou um processo de terapia intensiva. Ajudada por especialistas, começou a reconstruir sua identidade e entender como o trauma moldou suas escolhas e comportamentos. Natasha estava livre fisicamente, mas a batalha interna estava apenas começando. E essa jornada seria tão longa quanto o próprio cativeiro. Com a morte de Wolfgang Picklopil, não haveria julgamento criminal tradicional. Mas as autoridades austríacas abriram investigações para entender como ele conseguiu manter Natasha presa por tanto tempo sem ser descoberto. Os vizinhos de Strashow foram ouvidos. Muitos disseram nunca ter notado nada em comum na casa de Picklopil. Outros lembraram de ver uma menina parecida com Natasha, mas acharam que fosse parente ou filha adotiva. A polícia analisou o porão onde Natasha foi mantida. Lá encontraram roupas, livros, cadernos com anotações e até fotografias que ela fez com uma câmera que Picklopil lhe dera. Esses registros seriam fundamentais para mostrar o cotidiano de Natasha e comprovar a veracidade de seu depoimento. Cada foto, cada palavra escrita, era uma prova de sobrevivência. Picklopil havia planejado tudo com cuidado. O porão era insonorizado, a porta era reforçada e ele evitava convidar pessoas para dentro de casa. Tudo para garantir que Natasha permanecesse oculta. Apesar de sua morte, familiares dele foram interrogados. Seus pais, idosos à época, negaram qualquer conhecimento do crime. Disseram que Wolfgang era solitário e distante, mas nunca imaginaram que fosse capaz de algo tão grave. A investigação também revelou que Picklopil sofria de transtornos mentais não diagnosticados. Tinha histórico de isolamento social e comportamentos obsessivos, características comuns em criminosos de perfil sequestrador. O caso de Natasha expôs falhas nas investigações iniciais. Durante anos, pistas foram ignoradas e testemunhos subestimados. Muitos culpavam a polícia por não ter encontrado a menina antes. Natasha, por sua vez, prestou depoimento completo às autoridades. Com coragem, contou cada detalhe do cativeiro, desde as regras impostas por Picklopil até as estratégias que usou para sobreviver. Sua história ajudou a criar novos protocolos de investigação de desaparecimentos. Autoridades passaram a dar mais atenção a relatos de vizinhos e a padrões de comportamento suspeitos. Ela também colaborou com documentários e livros, sempre buscando conscientizar a sociedade sobre crimes de sequestro e isolamento. Seu nome se tornou sinônimo de resiliência e alerta. Em 2010, Natasha publicou seu primeiro livro autobiográfico, intitulado 3096 Dias. O título referia-se exatamente ao número de dias que passou cativa. O livro se tornou best-seller mundial. Mais tarde, em 2016, lançou um segundo livro, mais reflexivo e pessoal, onde falava abertamente sobre suas dificuldades pós-fuga, traumas e tentativas de reconstrução. Sua história inspirou filmes, peças teatrais e séries documentais. Cada adaptação trouxe mais visibilidade ao tema do sequestro e à importância do apoio psicológico às vítimas. Mas, apesar do sucesso mediático, Natasha sempre buscou equilibrar sua vida pública com a necessidade de privacidade. Ela sabia que sua voz poderia mudar vidas, mas só se fosse usada com responsabilidade. Nos anos seguintes à fuga, Natasha passou por uma verdadeira jornada de autodescoberta. Ela precisava entender quem era fora do cativeiro, longe das regras de Picklopil. Foi difícil. Por muito tempo, ela se viu apenas como a menina sequestrada. Sua identidade parecia definida pelo trauma, e não pelas escolhas que fazia agora. Decidiu então buscar novas experiências. Viajou pelo mundo, visitou lugares que só conhecia por livros e fotos. Cada viagem era uma forma de recuperar o tempo perdido. Também estudou idiomas, arte e literatura. Viu na educação uma forma de reconstruir sua autoestima e expandir sua visão de mundo, além das paredes do porão. Começou a trabalhar como palestradora motivacional. Falava sobre resiliência, força mental e a importância de seguir em frente mesmo após os piores momentos da vida. Suas palestras eram emocionantes e profundas. Nelas, Natasha não poupava detalhes do sofrimento, mas também destacava o poder da mente humana de resistir,
adaptar-se e vencer. Ela também participou de programas de TV e documentários como comentarista especializada em casos de sequestro e isolamento. Sua experiência única a tornou uma voz respeitada nesses temas. Apesar do sucesso profissional, Natasha optou por manter sua vida pessoal em sigilo. Pouco se sabe sobre relacionamentos ou projetos futuros. Ela prefere assim. Há rumores de que ela vive hoje em um lugar tranquilo da Europa, longe da agitação de Viena. Alguns dizem que tem um novo nome, outros que prefere simplesmente ser uma mulher anônima. Ela já declarou em entrevistas que deseja ser lembrada não apenas como vítima, mas como alguém que lutou para reconstruir sua vida. Um exemplo de coragem e determinação. Natasha também investiu em projetos de apoio a vítimas de violência e abuso. Criou fundos de ajuda psicológica e colabora com organizações que combatem o sequestro e o aprisionamento ilegal. Ela acredita que compartilhar histórias pode salvar vidas. Por isso, continua escrevendo, falando e ajudando outras pessoas a encontrarem forças para seguir em frente. Apesar de tudo, Natasha não guarda ódio. Ela entende que Piclopil foi um homem doente, manipulador e cruel, mas também frágil e humano. Para ela, o importante é não deixar que o passado defina o futuro. Hoje, Natasha Campuz representa muito mais do que um caso de sequestro. Ela é símbolo de esperança, transformação e superação. Uma prova de que, mesmo nas trevas, é possível encontrar luz. E embora sua história tenha sido contada diversas vezes, ela ainda tem muito a ensinar. Porque a luta por liberdade, paz interior e identidade é algo que toca a todos nós. O caso de Natasha Campuz não impactou apenas a Áustria. Ele ecoou ao redor do mundo, influenciando leis, procedimentos policiais e a forma como a sociedade enxerga vítimas de sequestro. Antes de Natasha, muitos países subestimavam o risco de sequestros domésticos prolongados. Crimes como esse eram considerados raros e difíceis de executar por tanto tempo. Seu caso provou o contrário. Mostrou que, com planejamento, controle psicológico e isolamento, criminosos podem manter vítimas por anos sem que ninguém perceba. Autoridades de segurança em diversos países revisaram seus protocolos de busca por desaparecidos. Começaram a dar mais atenção a relatórios de vizinhos e comportamentos estranhos em comunidades. No Canadá, Estados Unidos e vários países europeus, surgiram novos treinamentos para agentes de segurança e assistentes sociais, com base no que se aprendeu com o caso Campuz. O conceito de Síndrome de Estocolmo também voltou à pauta global. Embora Natasha nunca tenha admitido sentir qualquer tipo de apego real por Piclopil, sua história ilustrou como a mente pode se adaptar a situações extremas. Psicólogos e especialistas em trauma começaram a estudar melhor o comportamento de vítimas de cativeiro prolongado, criando novos modelos de recuperação psicológica. Filmes, séries e produções artísticas passaram a retratar casos semelhantes com mais profundidade. A indústria do entretenimento viu em histórias como a de Natasha uma oportunidade de educar e conscientizar. Em 2011, foi lançado o filme 3096 Days, baseado em seu livro. O filme retratou com fidelidade sua rotina no porão, sua luta mental e o dia da fuga. Foi aclamado internacionalmente. O impacto cultural também foi sentido na literatura. Livros sobre trauma, isolamento e resiliência ganharam mais espaço nas listas de best-sellers, graças ao aumento do interesse público. As redes sociais também desempenharam um papel importante. Nas plataformas digitais, milhões de pessoas compartilharam mensagens de apoio, teorias sobre o caso e depoimentos inspiradores. Instituições de apoio a vítimas de violência passaram a usar o caso de Natasha como exemplo em campanhas de conscientização. Muitas delas desenvolveram linhas de apoio psicológico baseadas em sua trajetória. Professores em escolas do mundo inteiro incluíram o caso em discussões sobre segurança, saúde mental e direitos humanos. Virou tema de debates e pesquisas acadêmicas. Para muitos, Natasha tornou-se um ícone de resistência. Sua história não é apenas sobre dor, mas sobre a capacidade humana de se reinventar, mesmo após o pior tipo de violência. Seu legado vai muito além de um caso policial. Ele toca a alma de quem escuta,
mostra o poder da mente e lembra que, mesmo na escuridão total, há sempre uma chance de ver a luz. Hoje, mais de uma década depois de sua fuga, Natasha Campus continua sendo uma figura central nas conversas sobre trauma, recuperação e justiça. Sua história é um lembrete de que o mal existe, sim, mas que também existe a possibilidade de cura, mesmo quando parece impossível. Ela nos mostra que a mente humana é resiliente, que mesmo em condições extremas, é possível manter a razão, a esperança e o desejo de viver. Muitas vítimas de violência, abuso e sequestro encontraram inspiração em Natasha. Saber que alguém sobreviveu a algo tão terrível dá força a quem ainda está lutando. Ela também nos ensina que o silêncio não significa derrota. Às vezes, a melhor estratégia é ouvir, observar e esperar. A paciência pode ser a arma mais poderosa de todas. Ao longo dos anos, Natasha provou que não importa quantos dias você passa no escuro. O importante é lembrar que um dia você poderá ver o sol novamente. Seu exemplo é valioso para todos nós. Não apenas para vítimas de crimes, mas para qualquer pessoa que enfrenta desafios, perdas ou momentos difíceis. Cada um tem sua própria prisão. Às vezes, são relacionamentos tóxicos, empregos que sufocam, medos que limitam. Mas a história de Natasha nos mostra que sempre há uma saída. Ela não apenas escapou fisicamente, mas emocionalmente. Superou o trauma, reconstruiu sua vida e encontrou um propósito maior: ajudar outros a fazerem o mesmo. Isso é o que diferencia uma sobrevivente de uma verdadeira guerreira. Não apenas sobreviver, mas crescer a partir da dor. Ao final de tudo, Natasha não se define mais por seu sequestro. Ela é uma mulher que escolheu viver com coragem, dignidade e força. E isso é o que ela quer que cada um de nós entenda. Você pode estar passando por um momento difícil agora. Talvez se sinta preso, sem saída, sem voz. Mas lembre-se, você tem mais força do que imagina. Assim como Natasha, você pode encontrar a luz. Basta acreditar que ela existe, e lutar por ela, mesmo quando tudo parecer escuro. Se você gostou dessa história e sentiu-se tocado por ela, compartilhe com alguém que talvez precise de inspiração. Você nunca sabe quem pode estar precisando ouvir isso. E se você chegou até aqui, obrigado por acompanhar essa incrível jornada. Deixe seu like, ative o sininho para mais conteúdos como este. Se ainda não se inscreveu, clique no botão agora mesmo. Até a próxima história real que vai te emocionar e inspirar.